Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast, um podcast para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Mike, eu sou o host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. E hoje, novamente, temos mais um convidado muito especial, porque a gente só escolhe pessoas especiais. Exatamente. Roger Marcel Vanck, casado com a Rani e pai do Nicolas, que é casado com a Sara, e pai também do Guilherme. Nasceu em Campinas, São Paulo, mas é catarinense de coração. Estudou teologia no antigo CTO, hoje é FLT, em São Bento do Sul. É pastor ordenado da ISLB, atuou em Palhoça, Santa Catarina, e fez seu doutorado no Antigo Testamento na Alemanha. Desde 2009, atua na FLT como docente na área do Antigo Testamento e Hebraico, e desde 2019 é o diretor-geral da FLT. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem-vindo, Roger. E hoje nós escolhemos um tema totalmente bíblico. Esse é o tema bíblico, mais bíblico de todos os podcasts que nós gravamos. Se você ainda não sabia, existe lá na Bíblia um livro que fala sobre relacionamentos, sobre amor, sobre sexualidade. Será que é assim mesmo? Hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais com alguém que é especialista no assunto de Bíblia e principalmente de Antigo Testamento, que é o professor Roger. Foi inclusive meu professor durante a minha formação em teologia. Então é uma honra te ter aqui e aprender mais com você. Eu que agradeço, Maico. Uma alegria também estar aqui com vocês. Uhum. Roger, olha só. Casais hoje têm dificuldade para conversar sobre vários assuntos, inclusive sexualidade. E a gente tem na Bíblia um assunto que fala sobre relacionamentos e o que deriva de relacionamentos. Por que tem um livro sobre relacionamentos na Bíblia? O que fez ele entrar na Bíblia? Então, existe um livro muito especial na Bíblia, que é o livro de Cantares, que justamente está na Bíblia, vamos dizer assim, para celebrar o amor conjugal. É claro, a gente pode conversar ainda sobre isso, tem várias possibilidades de interpretar Cantares, mas eu diria, até pelo próprio nome dele, é o Cântico dos Cânticos. A celebração de algo muito especial. Então, Cantares é um livro que coloca esse relacionamento homem e mulher, o relacionamento conjugal e sexual, com uma pitada de amor de Deus, vamos dizer assim, né? Uma pitada de algo que foi perdido ao longo da história da humanidade por causa do pecado. Então, ele faz a gente olhar para esse assunto com muita seriedade, mas também com muita doçura. Eu vou dizer dessa forma. Uma pergunta técnica. Como é que eu defino o livro? É Cântico dos Cânticos, é Cantares de Salomão? Tem várias bíblias e várias traduções que traduzem ele diferente. Você que é professor de hebraico, o que seria o nome correto? O nome correto é o que está no versículo 1 mesmo, do próprio primeiro capítulo, né? Que é o Cântico dos Cânticos. Então, e isso é uma coisa muito sublime, porque na Bíblia hebraica só tem duas expressões com esse superlativo. E não é à toa essas duas formulações. É o Cântico dos Cânticos e o Santo dos Santos. Né? Então, o Santo dos Santos era o lugar mais santo, mais sagrado do Templo de Jerusalém. Era o lugar onde Deus habita. E o Cântico dos Cânticos é um cântico que celebra o amor de um homem e uma mulher, onde nós também entendemos a maior intimidade que existe entre um homem e uma mulher, assim como o Santo dos Santos era o lugar mais íntimo de um relacionamento do ser humano com Deus. Era lá dentro do Santo dos Santos que o perdão de pecados acontecia, para que houvesse o relacionamento real com Deus. E agora a gente tem no Cântico dos Cânticos esse relacionamento humano entre um homem e uma mulher. Então, o título deveria ser sempre Cântico dos Cânticos. Por português ficou Cantares por conta do latim, né? Embora isso também não corresponde ao original, mas não está perdendo no conteúdo, né? E de Salomão, porque o próprio título também coloca isso, né? Só que aí de Salomão, no hebraico, tem duas possibilidades de entender. Ou ele é dedicado a Salomão, ou é de autoria de Salomão. Isso é que nem no livro de Salmos, que a gente tem a expressão hebraica Le David, que significa para Davi ou de Davi. Então, é muito difícil a gente ter, digamos, a partir da etimologia da palavra, uma definição correta. Dá para conversar mais sobre isso também, porque é interessante se vem do Salomão. Então, Suzy, tu ia perguntar, A gente tem uma amiga alemã e ela tem o nome de Sulamita. Sulamita. E Sulamita é a tradução alemã para... como é que é em português?
É sulamita. Também é sulamita? Também. Ah, tá, porque tem Salomé. Ah, tá, agora tô confundindo. Tem a Salomé e tem a sulamita. Ela ficou com o nome português. Só que ela não gostava muito dessa ligação, né? Mas são traumas com a igreja e tal, a gente compreende. Mas, falando de igreja, a igreja já tentou tirar esse livro da Bíblia. Por quê? Não só a igreja. A tradição judaica só o considerou canônico perto da Idade Média. E aqui tem, digamos, um pouquinho desse aspecto que a gente vê até hoje, que para a igreja cristã também foi assim. Falar de sexo parece que era tabu. Né? Isso não é um problema só hoje. A gente acompanha esse assunto já desde o início da sua trajetória. Mas as maiores razões até nem são pelo assunto da sexualidade. É porque o livro não contém nenhum outro tema teológico do Antigo Testamento. Você não tem assuntos importantes como aliança, como a bênção de Deus, promessa de vida eterna e essas coisas todas. E também é um livro que não aparece o nome de Deus. Então, esse foi o primeiro critério que fez com que Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, não fosse aceito. Depois, para ele poder ser aceito, e isso já é antes da época de Jesus, para vocês verem que a discussão é grande. Nossa. É longa. Ele entrou no cânon justamente porque ele é um livro que foi interpretado de forma alegórica pelos judeus. Ou seja, o esposo representa Deus e a esposa representa o povo de Israel. Dentro dessa lógica de... a Sulamita vem do Egito, né? A esposa aqui do Salomão vem do Egito. Então, os judeus interpretaram alegoricamente dizendo: Deus tirou o povo de Israel do Egito e por isso o livro de Cantares assumiu um papel litúrgico. Dentro do cânone hebraico, que é um pouco diferente a sequência dos livros, ele faz parte do que a gente chama de Megilot, que são os 5 rolos das festas. E Cantares é o segundo dos 5 rolos, que é todos os anos, até o dia de hoje, lido e celebrado na festa da Páscoa. Sério? Sério, para você ver a importância de Cantares. Na principal festa judaica, ele é o livro que é lido. Seria para comparar assim, nós quando temos a Páscoa, lemos alguma das narrativas dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus. Mas lido dessa forma ali? Lido dessa forma. Ele é lido dessa forma, interpretado dessa forma, como um livro que fala do amor de Deus pelo seu povo. Um amor incondicional pelo seu povo, que o tira da escravidão do Egito e traz ele para uma terra prometida. Né? Mas e essas partes mais eróticas, assim? Pois Aí porque elas ficam sublimadas, a gente pode dizer, okay. tá? Elas ficam nem no sentido figurado. Na verdade, eles vão ler isso, mas demonstrando esse amor de Deus com o seu povo. Daí não entra numa parte erótica, entra só mais na parte do relacionamento mesmo. Só que o mesmo, você perguntou sobre a igreja, né? A igreja cristã teve a mesma tendência, porque na época que ela surge, o livro de Cantares já era interpretado alegoricamente, e aí vem essa perspectiva de que Jesus é o noivo, e a igreja é a noiva. Então, Cantares também passou por uma interpretação mais alegórica. Então, o sentido alegórico de Cantares para a igreja cristã também é importante ser mencionado, porque, na verdade, não é só uma interpretação de Cantares que nos faz pensar assim. Se você lembra, Jesus mesmo adota uma interpretação alegórica do relacionamento dele ou de Deus com o seu povo, para o relacionamento com o casamento. Ou seja, o próprio Jesus usa a figura do casamento para falar do relacionamento dele com a sua igreja. Então, não é em primeiro lugar, a gente não deve entender que foi um erro em interpretar, tanto no judaísmo como na fé cristã, Cantares alegoricamente falando. Por quê? Porque essa imagem de Deus como noivo e o povo de Deus como noiva, de Jesus como noivo e a igreja como noiva, isso é o jeito de Deus se revelar tanto no Antigo como no Novo Testamento, para falar do relacionamento. E aí é o que fica mais legal ainda nessa história, que Deus usa o casamento como paradigma para o seu relacionamento com a gente. Se a gente fosse traduzir hoje, é a tal do storytelling. Porque eu também, se eu lembro das mensagens, das palestras, pregações da minha infância, é daquele pregador, daquele pastor que usou histórias. Isso. Eu continuo com essa hoje. Exatamente. Ou seja, Deus é muito criativo, que ele usa uma das coisas mais importantes que ele criou, que é o casamento, a família, o relacionamento homem e mulher, e ele usa isso para falar do seu relacionamento com a gente. Aí a gente tem que parar para pensar qual é a importância do casamento
para a fé cristã. Uhum. É tão importante que se torna exemplo, paradigma para o relacionamento da gente com ele. Uhum. Então, assim, eu não iria descartar as duas possibilidades. O problema é que hoje ou a gente cai num extremo, que daí a gente fica com vergonha quando fala de cantares de forma literal, e Deus não ficou vermelho de falar de sexualidade, de um aspecto erótico aqui em cantares, né? E, ao mesmo tempo, o outro extremo seria, de fato, eu só interpretá-lo de forma erótica ou de forma literal, porque eu estaria também quase que descreditando algo que o próprio Deus colocou como paradigma, né? Isso é muito interessante. Eu acho legal que tu consegue ver a beleza dos dois e na Isso. forma como você traz a beleza dos dois. Exatamente. Eu li uma vez num livro em alemão, que é um livro sobre casamento, e alguém pegou alguma parte da teologia medieval católica. Eu não lembro quem foi a pessoa que disse exatamente, mas o contexto era de que se falava para as pessoas não tenham um relacionamento sexual nas sextas-feiras, porque sexta-feira é sexta-feira santa e a gente lembra da morte de Jesus Cristo. Sim. No sábado também não, porque no sábado é o sábado de aleluia, então é um dia de silêncio, se jejua e tudo mais. No domingo é a ressurreição de Cristo, então também não se faz em respeito a isso. Segunda-feira se lembra da ascensão de Jesus Cristo, então também não se tem relacionamento sexual. E quintas-feiras era a ascensão de Maria, então eles tinham dentro da sua teologia essa visão também não se fazia. Então sobrava segunda e terça, eles falavam ainda que o Espírito Santo sai do ambiente quando o casal se relaciona. Isso também, claro, que motivou a igreja a interpretar, mas eu não tenho certeza que é muito mais... talvez alguns bloqueios ou paradigmas que a igreja precisa vencer para falar sobre sexualidade. Não é mais assim hoje, mas ainda assim existe esse paradigma. Então, essa interpretação literal, ela é válida e ela é importante, conforme você fala. Ela é válida, ela é importante, até porque a sexualidade foi criada por Deus, né? A sexualidade não é consequência do pecado. Só que essa é a interpretação que perdurou na história da igreja, principalmente no contexto mais, então, católico, mas não só isso. Já na igreja antiga nós temos, quando nem tinha igreja católica. Um dos pais da igreja, o Agostinho, ele, antes de ser convertido a Jesus Cristo, ele tinha uma vida completamente devassa, vamos dizer assim, com esses termos, né? Ele era um prostituto, podemos dizer assim. Então, quando ele... Ele era casado já? Não. Mas era uma pessoa completamente, assim, fora com a sexualidade, né? E aí, quando ele entende o evangelho, ele também vai para um outro extremo radical, que é a sexualidade é pecado. Então, a partir dele e de tantos outros, isso ficou de um jeito que qualquer fala de sexo é pecado. Né? E sexo não é pecado. E daí sexo também só era tolerado durante muitos séculos para a reprodução. Então não tinha um aspecto de prazer na sexualidade. Você tinha que cumprir o mandamento do crescer e multiplicai-vos, né? Frutificar e multiplicai-vos, mas não tinha nenhum aspecto de prazer. Qualquer coisa que tinha a ver com prazer na sexualidade dentro do contexto da igreja era visto como quase possessão demoníaca já. Né? E aí essas questões que você fala, de cada dia não pode ter relação sexual, porque isso de novo, você querer colocar uma santidade sem a sexualidade. Na verdade, não só a sexualidade, mas também o trabalho, a relação homem e mulher, tudo foi afetado com o pecado. Mas todas essas coisas foram criadas por Deus. O relacionamento homem e mulher, o trabalho, a sexualidade e tantas outras coisas que a gente percebe ali em Gênesis 2 e Gênesis 3. E é interessante que Deus não amaldiçoou essas coisas. Mas, infelizmente, o ser humano a deturpou. Então, é verdade, o pecado deturpou a sexualidade. Do eros se transformou em porneia. Né? Ou seja, desse aspecto erótico que existe, e que erótico não é o problema, né? O problema é que nós temos a porneia, a pornografia. E essa pornografia, claro, pornografia não seria a palavra certa, porque teria a ver com, hoje, coisas impressas, né? Mas é esse conceito de pornô. Né? Esse conceito já existe desde que nós caímos no pecado, que a gente entende a sexualidade de forma distorcida. E aí a igreja quer se cercar, ela quer se preservar, mas ela acabou então transformando a sexualidade num tabu. Né? Daí eu gostaria que vocês me compreendessem numa colocação minha. Porque Fica à vontade. No último retiro que a gente fez, eu dei a minha colocação e ninguém entendeu.
Se eles acreditavam que antigamente só poderia se ter relação sexual para procriação, é por isso que eles tinham tantos filhos. Porque eles argumentavam, não, hoje, mulher, eu quero procriar. Sim. Entendeu? E ninguém entendeu essa minha colocação. Era pra ser uma piada, no caso. Era pra ser uma piada. E hoje, o pessoal tem poucos filhos. Sim. Porque não tem mais essa compreensão. Tu entendeu agora, marido? Eu não entendi bem o que tu quer dizer. O homem usava a Bíblia, se eles acreditavam que antigamente só se poderia ter relação sexual, daí usava o argumento da procriação. Ok, para ter o relacionamento sexual, então é. vamos tentar procriar. Era essa a motivação. Essa é uma motivação. O pessoal brinca porque na época não tinha televisão. Né? Mas assim, tem um outro fator, Suzy, que eu acho que tem que ser considerado, principalmente no nosso contexto mais ocidental. Né? E também, não, desculpa, ocidental não, contexto ocidental e oriental. Naquela época a cultura ou era agrária ou era de pecuária, né? Ou se cria ovelha ou se planta na terra. E aí tem essa questão de mão de obra. Pode parecer bem egoísta esse pensamento, mas os filhos eram considerados bênçãos de Deus. E, obviamente, quanto mais filhos, mais eu tenho, mais eu sou abençoado e também mais ajuda eu tenho no meu empreendimento. Mais próspero, né? E isso também veio para a nossa cultura aqui no Brasil, por isso que antigamente os nossos avós, bisavós, eles tinham 12, 13, 15 filhos e eles estavam na roça, né, no interior, tinham um grande terreno lá para carpir, era mão de obra. Era mão de obra. E não é no sentido negativo, isso também não era considerado trabalho escravo, não tem nada a ver com isso. Hoje, infelizmente, isso virou politicamente incorreto, né? Mas no fundo, o que nós temos é uma convivência familiar, de um empreendimento familiar que quer ser próspero, mas que precisa de ajuda, né? Claro que tem um outro fator, não existiam os métodos anticoncepcionais, isso também é recente. Então, houve uma mudança de mentalidade, vamos dizer assim, na população mundial em relação a isso, né? A outra questão é que hoje eu vejo que tem dois problemas. Muitos especialistas dizem que se faz menos sexo do que ano passado. Existem dados que tem dados do que a década de 80, inclusive. Isso. Eu até não tenho acesso aos dados, não fui atrás disso, mas eu já ouvi essa informação. E, por outro lado, o sistema econômico nosso faz com que as pessoas pensem 10 vezes se elas vão ter um filho, 2 filhos, porque, infelizmente, os filhos deixaram de ser bênção na nossa sociedade. Eles são mais um fator econômico. É um peso. O que, de fato, a gente precisa ter aqui um equilíbrio para pensar. Não é um peso. Jamais um filho pode ser entendido como um peso ou virou um número no teu orçamento familiar. Agora, também seria uma irresponsabilidade hoje, de repente, nós termos tantos filhos e não darmos conta de, financeiramente, entre aspas, cuidar deles, né? Porque a sociedade, ela tem, ela não, no nosso contexto, não favorece a uma mentalidade de repente eu ter mais filhos, né? Agora, vocês têm 3, né? Isso hoje vocês já são exóticos, só por isso. Eu já sou exótico por ter 2. Sim. Nós fizemos filhos já mais que os nossos pais. Exatamente. O Maico vem de um irmão e eu também tenho uma irmã. Interessante. Eu já é o contrário. A minha esposa, eles são em 7 e nós lá em casa somos em 4, né? E nós somos em 2. Então a gente pelo menos garantiu a aposentadoria, né? Tá vendo? Ó a mentalidade financeira e econômica por detrás, né? Mas tem os Salmos da Família, agora eu não lembro se é o 127, 139, 129, sei que a professora me ajuda. 127, provavelmente. 127, E ali ele fala dos filhos e da aljava cheia. Isso. E ali também tem o fator da aposentadoria que está por detrás. Tem. Assim, isso é um fator sociológico e que faz... Não é pecado. Porque uma geração ajuda a outra. Claro que naquela época nem tinha sistema previdenciário, né? Na época da Bíblia. Mas o que tinha era o cuidado aos pais, honrar os pais, o 4º mandamento, e, obviamente, aquilo que era dos pais se passava por herança aos filhos. Então, existe um sistema que a gente não pode demonizar ou achar que isso não tem nada a ver com a Bíblia, não. É um sistema cultural que se preservou até o dia de hoje, que a futura geração cuida da antiga geração, por meio do seu trabalho. O seu trabalho sustenta aqueles que agora não podem mais trabalhar, né? Por uma questão de idade, né? Roger, deixa eu fazer uma pergunta, talvez você nem saiba responder, mas dentro do... Claro que ele sabe, ele é doutor em teologia. Nem sempre. Não, deve saber mais dos judeus do que a gente, mas eu gosto bastante queria até saber mais da cultura judaica. Sim.
hoje eles têm ainda essa cultura de ter filhos à la vontade, assim? Ou eles também são contra a anticoncepcional, mestre? Sim. Olha, Suzy, hoje a gente não pode falar só de um judaísmo como se fosse uma coisa monolítica e que fechada. Hoje a gente fala disso sempre no plural, porque existem várias linhas, várias tendências. Ok. A tendência mais, digamos, que tem a ver com esse contexto do qual você pergunta, seria o judaísmo ortodoxo. Né? Em que são os mais conservadores. São os mais conservadores e eles têm essa, vamos dizer assim, essa questão de que filhos continuam sendo bênção, então não se tem um uso de métodos concepcionais. Mas eu não arriscaria dizer que isso é uma visão fechada, porque mesmo conservadores podem ter um certo controle de natalidade, um plano de, como é que a gente fala, planejamento familiar, né? Ou então você precisa perceber que nem todos os judeus são tão, alguns são bem liberais com o seu pensamento e que também vão até ter, não vão ter família ou não vão nem ter filhos. Isso é um fenômeno do mundo que nós estamos vivendo. Isso não é só do secularismo como um todo. É um secularismo como um todo e a gente precisa entender que ali tem vários judaísmos e várias tendências. Os que nem são as igrejas evangélicas no Brasil. Mesma coisa. Tem agora, é interessante que, independente do modelo que você tenha, a gente não poderia entender a sexualidade como tabu e muito menos os filhos como um fator numérico ou econômico, né? Porque isso seria o contraditório em relação à palavra de Deus. E falando agora do livro do Cântico dos Cânticos, quais são os principais temas que aparecem lá? Olha, é muito interessante. Primeiro, essa questão que a gente falou antes do Santo dos Santos, já o próprio título, ele já faz... Se um judeu lê isso, ele já faz associação com o Santo dos Santos, porque só tem essas duas expressões. Então, nós estamos falando de algo muito sagrado, tá? Que tem paralelo com o lugar mais sagrado deles no templo. A casa, a família de uma família judaica, e assim também deveria ser no contexto cristão, também é um contexto sagrado, tá? Então, sagrado não por si só, mas porque Deus santifica, porque Deus abençoou. Por isso que nós até hoje fazemos a bênção matrimonial, né? E essa bênção matrimonial não é uma garantia de que não vai acontecer problema nenhum com a família, mas eu conto com a presença desse Deus no meu lar, no meu relacionamento conjugal, na minha família que está crescendo e na educação dos meus filhos. O outro aspecto interessante é que a gente precisa ter o pano de fundo de Cantares. Todos os livros poéticos e sapienciais, principalmente Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles são reinterpretações de Gênesis 1, 2 e 3. Que? Isso eu nunca ouvi. Não? É impressionante. Precisa estudar teologia, brincadeira. Eu já casei com um já casaste com o teólogo. Então, assim, é bem legal isso. Claro, eu não vou entrar agora nos outros livros, né? Eu vou mostrar como é que em Cantares isso acontece. Se nós temos um livro que fala do amor sexual e da fidelidade conjugal de um homem e uma mulher, e isso, o cenário é um jardim, para onde é que Cantares está nos levando? O Jardim do Éden. Para o Jardim do Éden. Está nos levando para Gênesis 1 e 2. Então, isso é como é que eu vou dizer? Uma ênfase tão forte de fazer a gente olhar para a sexualidade antes da queda. Que é possível, apesar da realidade da queda, que eu viva no meu casamento como Deus tinha pensado. No estado original. No estado original. Isso não significa que não vai ter briga entre os dois, ou que não vai ter dia que não vai rolar nada, né, de amor um pouco mais erótico entre o casal, porque nós vivemos na realidade da queda. Mas o que o Cantares quer dizer é que a queda não é uma coisa que simplesmente determinou. Que não é mais possível voltar. Por quê? Porque em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Então, a partir da fé cristã, também todas as outras áreas da nossa vida são ressignificadas. E Cantares nos ajuda a olhar para essa dimensão. E o que tem em Cantares que chama tanto atenção? Eu diria duas coisas, e que hoje são fabulosas e fundamentais para o nosso relacionamento conjugal. Existe uma comunicação, porque são diálogos, é um livro marcado por diálogo. Curiosamente, a esposa tem a primeira palavra e a última palavra. Olha só, gostei chique, disso né? aí. Gostasse, né, Suzy? É muito legal. A mulher começa aqui. Beija-me com os beijos da tua boca, né? E vai terminar no capítulo 8 com a palavra dela. Eles falam, eles se conversam. Hoje,
Tem casal que não se fala mais, não se conversa, Uhum. se tolera, tá debaixo do mesmo telhado, não... Fica dias, semanas sem conversar. Sim, sem conversar, sem conversar sobre nada, inclusive, Uhum. né? Então, assim, aqui nós temos um casal que gosta de conversar. Eu fico imaginando, se Cantares, o cenário fosse no Rio Grande do Sul, estavam os dois com chimarrão na varanda sentados. Verdade, Tá? é verdade. O peão e a prenda sentado, um olhando para o outro, dando uma piscadinha para o outro com chimarrão. Os barriga verde aqui talvez estariam na praia, uma cadeira de praia com suquinho de laranja, vendo os filhos brincar lá, mas estariam conversando, né? Ou seja, é um livro de diálogo. A outra coisa que chama atenção, e aí entra muito essa linguagem erótica, mas não só a linguagem erótica, tem toda uma linguagem amorosa, de carinho aqui. Esses dois se elogiam o tempo todo. Uhum. É um elogio para o outro. Eles descrevem o corpo do outro. Né? Olha a intimidade que a gente é levado para dentro do quarto do casal. Né? Eu não gosto muito desse coral que fica cantando ali no meio. Os observadores. Eu ia dispensar esse coral, né? Mas, por outro lado, a gente é levado para a intimidade mesmo com esse texto. No sentido de que ele mostra para nós a importância de eu dizer palavras doces, né? Palavras de elogio para a esposa e para o esposo. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Hoje, a neurociência, ela diz que para uma pessoa mudar algum comportamento, falando agora de casamento, Sim. ela precisa pelo menos receber 4 elogios, Olha só. 4 afirmações, 4 palavras de incentivo, e daí você pode falar algo negativo. Olha só. E o normal é o contrário, você criticar, e daí você percebe talvez uma atitude boa do outro. Isso. E isso que você traz e que o livro traz é justamente, talvez até um idealismo de admiração que um tem pelo outro. Isso. Assim, Michael, é muito legal porque no fundo, são as duas coisas que o inimigo gosta de atacar no casamento. É a comunicação e o reconhecimento de quem é o outro. Né? Da imagem de Deus, da imagem de Deus que está no outro. De repente eu me torno tão indiferente à minha esposa, ao meu marido, e essa é a nossa tentação, na verdade. E nós, como cristãos, temos que ter consciência disso. Quem não é cristão pode até viver muito bem. E interessante, existem pessoas não cristãs que têm comunicação no lar, Sim. que sabe elogiar o esposo, a esposa, né? Que não fica xingando porque queimou o feijão ou porque a toalha molhada ficou em cima da cama. Não, pelo contrário. E aí nós passamos vergonha. Cristãos que temos um livro na Bíblia que nos ajuda com isso, muitas vezes não sabemos lidar com o nosso cônjuge. Né? Então, é um assunto primordial que a gente tem aqui em Cantares. E tem um outro aspecto também de tema que eu diria assim que para a gente entender é essa linguagem. Né? É claro que a linguagem da Bíblia, e por isso que a gente quase não entende Cantares, né? Porque tem que entender um pouco da lógica do cenário que está lá. É um lugar deserto. Ele vai falar de jardim. Jardim na Palestina ou em todo o contexto do Antigo Oriente é um oásis. O que seria um oásis? Um oásis é aquele lugar no meio do deserto que tem um rio, que tem uma fonte de água. Um hotel 5 estrelas. Um hotel 5 estrelas, um spa que tem um monte de palmeiras, que é um jardim mesmo. Tipo assim, Dubai hoje em dia. Isso, embora Dubai foi artificial, né? Mas digamos assim, lá em Israel você tem isso. Né? Ou você tem isso em vários lugares desse contexto do mundo, onde no meio daquele deserto tem um lugar onde tem isso. Ou então, o Palácio Real vai ser o lugar, porque o Palácio Real vai ter, mesmo que seja artificial, ele vai ter jardins. Né? Todo o Palácio Real no Antigo Oriente tinha isso. Né? Os famosos jardins suspensos da Babilônia. Né? Já fosses para Israel? Eu já fui para Israel. Vamos lá, Mike? Tem bastante lugar bonito. Está nos nossos objetivos. Tem que passar a guerra lá A gente entende melhor a linguagem da Bíblia quando a gente está lá e vê isso, né? Porque a gente não tem as mesmas plantas, os mesmos animais que tem aqui. E por isso a fauna e a flora bíblica, elas são tão exóticas quanto a nossa, mas são diferentes. E por isso, às vezes, a gente não entende, né? Eu vou dar só 2 exemplos de 2 elogios que a gente hoje riria, a gente hoje apanharia, né? A esposa o marido ia apanhar da esposa se ele chegasse com esse elogio. E o marido ia ficar meio envergonhado. No capítulo 1 aqui, no verso 9, ele compara, ele elogia a esposa, dizendo: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha.
Você ia ficar feliz se eu te chamasse de égua? Tu já chamou ele. Com chocolate ele me mandou, assim. Quando nós estávamos namorando, eu peguei esse versículo e dei pra Suzy. Fiquei super apaixonada. Ah, pois é. Mas hoje não é uma palavra que a gente diz para a esposa, né? Só égua. Né? Agora, aqui, de novo, né? Naquela época, as éguas, até hoje tem isso um pouco, né? Que toda a parte de cavalos e éguas do Egito são os mais caros do mundo, são os mais famosos, são os mais... aqui tem a ver com essa questão de ser algo precioso, tem a ver com beleza, tem a ver com excelência. Então, olha que legal o que ele está dizendo, né? Então, nós temos que tentar calibrar a nossa linguagem. Se não dá para chamar de égua do farol, o que nós poderíamos chamar a nossa esposa, né? Mas o mais divertido é quando ela, lá no capítulo 2, verso 8, diz: ouço a voz do meu amado, ei-lo galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, né? Então chamou o marido de gazela saltitante por tabela, né? Chamou ele de Bambi. Chamou de Bambi, né? Então, não, de hoje... boiola. Hoje seria uma linguagem não muito adequada para o seu marido, né? Então, mas assim, por que ela chama ele de gamo, de gazela? Na fauna daquela região, é o único animal fiel à sua fêmea. Nossa. Olha só, tá, e qual, que animal é esse? É como se fosse o Bambi mesmo. Tipo um veado, assim. Um cervo, né? E ele permanece fiel... Veado. Exatamente. Não viado. Com E. Veado. Isso. Veado, exatamente. Ou a gente chama ele também de cervo, né? Com C, não com S, né? Então, assim, é um animal que na sua constituição biológica permanece fiel a uma só fêmea. É diferente de outros animais do mundo animal que tem um harém, né? O leão tem várias leoas, mas né? o Salomão não teve trocentas mulheres? Muito bom, muito bom. Vocês entraram agora nessa questão do Salomão, né? Pois então, o Salomão, se a gente entender ele como Salomão, esse livro de Cantares, ele está fazendo uma verdadeira crítica. Eu entendo Cantares não só como um livro apaixonante, um livro doce, um livro que mostra tudo que nós estamos falando até agora, mas ele também é um livro crítico, por duas razões. Colocar a mulher no começo e no final, numa cultura em que a mulher não valia nada, ele está criticando isso, tá? E nós não precisamos usar argumentos de um feminismo, de uma teologia feminista. Ele está destacando o valor da mulher. Ele está destacando o valor da mulher. A Bíblia inteira destaca o valor da mulher. Obrigada por falar isso. Com certeza. E a gente não precisa de categorias feministas para isso, tá? Muito pelo contrário. Então, ele tem esse caráter crítico. E aí vem o maior peso da crítica por causa disso. O Salomão, ele é rei. Não é a mulher que determina, mas é o rei. O rei tem um harém, ele tem várias. E a história de Segunda Reis mostra... Aliás, desculpa, a Primeira Reis vai mostrar que ele, no final da sua vida, teve um baita de um problema com as mulheres. Porque ele teve 1.000 mulheres, 700 concubinas e 300 esposas. Então, isso é um problema muito sério. O que seriam as concubinas? São as amas, as servas dele. Mas que tem a ver com o fato dele ser rei. Todos os reis no Oriente Antigo tinham um harém, que é um depósito de mulheres para transar. Desculpa ser bem franco, né? Mas essa era a cultura oriental, e então só que elas eram muito bem tratadas, não tinha nada a ver com exploração sexual nesses termos como a gente conhece hoje. Até porque eram tantas e não dava tempo de ele transar com elas o tempo todo. Exatamente. Em um ano todo ele não ia conseguir. Isso, mas veja, isso era o costume daquela época, que não corresponde à palavra de Deus. Por isso que os reis também fizeram o que era mal perante o Senhor, né? Agora, era normal que dentro de um palácio real houvesse essas funcionárias, tá? Essas pessoas que não tinham o mesmo status de esposa, mas tinham esse status. Principalmente quando uma das esposas não podia dar um filho, eram estéreis, esse tipo de coisa. Só que aqui, o que a gente percebe? É um Salomão que desce do pedestal. Tá? Mas no caso, se ele transava com as concubinas, elas engravidavam? Muitas vezes sim, por isso que a maioria dos reis tem filhos com várias mulheres. A gente vê isso nos reis relatados em Reino do Norte e Reino do Sul no livro de Reis. Né? Davi teve filhos com várias mulheres.
infelizmente. Pois é, eu né? nunca pensei nisso, não é Sim. verdade? Sim. Ou seja, a crítica, então, do livro de Cantares é que se Salomão tivesse sido fiel, Uhum. o reino dele não teria se dividido em dois. Isso. E, não seria... Essa é a crítica de Primeira Reis. Cantares vai colocar a crítica na postura de um rei. Vai mostrar que o rei aqui tem que descer. Tá? Deixa eu explicar de forma diferente para não ser mal entendido. O livro está colocando que até mesmo o mais poderoso Uhum, se coloca no mesmo nível de igualdade, porque isso não tinha na sociedade. uhum, Então, ao mesmo tempo que ele valoriza a mulher, ele tira o poder desse rei de achar que ele pode determinar com quem é que ele vai ter, com quem ele vai casar. Ou seja, na linguagem de Cantares, é a mulher que aqui toma a frente, uhum, diferente do que seria com o rei. O rei é que iria determinar tudo. Também no ato sexual. É ela que convida ele para entrar no seu jardim, né? Não é ele. Então aqui tem um deslocamento no livro de Cantares, inclusive desse aspecto de quem manda, vamos dizer assim, tá? Só que o que ele quer colocar? Ele não quer dizer que agora a mulher manda, por isso que não são categorias feministas. Porque uma categoria feminista é disputa de poder, certo? Uhum. Aqui não. Aqui a mulher é elevada e o homem é colocado no mesmo nível, que corresponde a Gênesis capítulo 2. Deixa eu só fazer um adendo puxando um texto do Novo Testamento. Já voltamos para Cantares. Tem aquele texto tem dois textos de Paulo onde fala do homem, da mulher, do papel do marido, da esposa, e está escrito assim: esposas, submetam-se a seu marido como a igreja está submissa a Cristo. Eu já vi várias interpretações, conheço algumas, mas eu acho que a mais usada no ambiente evangélico brasileiro é que o marido é um guarda-chuva grande, a esposa é um guarda-chuva menor e os filhos menores. Isso é contrário ao que você colocou aqui do paradigma judaico e do livro de Cantares. Como é que você vê isso? Nem seria o paradigma judaico, porque infelizmente o judaísmo hoje é machista. Tá? O judaísmo hoje tem tendência de colocar a mulher abaixo. Aqui Cantares retoma a ideia de Gênesis 2, em que Deus cria o homem, e uma das razões de ter Cantares é porque Deus não quis que o homem ficasse sozinho, por isso ele criou um auxílio. E aí nós temos que cuidar muito com essa palavra, porque as pessoas interpretam esse versículo de Gênesis 2 como quem diz a mulher está lá só para servir o homem, e não é esse. A palavra ezer no hebraico, auxílio, é um atributo de Deus. O homem não seria capaz de dar conta da sua vida sem Deus, assim ele também não é capaz de dar conta da sua vida sem a sua esposa. Nossa, muito forte isso. E aí vem uma coisa que na Bíblia, da versão de Almeida, hoje já mudaram, as novas versões já trocaram esse significado. A gente aprendeu como criança da palavra idônea, né? Um auxílio idôneo. Só que idôneo hoje é uma palavra do Serasa, né? Se você está com teu nome sujo na praça, então você não é idôneo. A palavra neget no hebraico significa alguém que eu olho face a face. Então, o texto de Gênesis 2 está colocando homem e mulher no mesmo nível. Socialmente falando, não tem diferença entre homem e mulher. O que tem a diferença é biológica, que hoje todo mundo está tentando negar isso, né? Com toda a discussão de gênero que existe. Então, Gênesis 2 deixa bem claro, existe uma diferença biológica, mas não sociológica. Porque é neget. Neget significa eu estou diante do outro. Eu olho nos mesmos olhos. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz de uma forma bem legal, como correspondente, certo? Quando Paulo vai fazer isso, o Paulo vive num contexto romano, onde as classes sociais, não só como escravo e livre, mas também como homem e mulher, haviam situações complicadas de relação. O problema é que o pessoal pega só Efésios 5, 22, 23, 24 para falar sobre isso. Que a mulher é submissa ao seu marido e que o homem deve amar a sua igreja. A sua esposa. Vou começar já por isso. Amar a sua esposa como Cristo amou e morreu por ela é submissão. É servir. É servir. Isso não. Ou seja, todo esse discurso de que a mulher é submissa ao marido cai por terra. Porque é um paralelismo. E paralelismo significa é sinônimo. Certo? Então, a mulher ser submissa ao marido é igual ao marido amar a sua esposa. Então, não tem diferença. Eu conheci um pastor de uma igreja que obrigava a esposa dele a carregar a pasta dele.
Né? Porque ela tinha que ser submissa. Porque ela tinha que ser submissa. Absurdo. Absurdo, completamente fora, equivocado. Mas usando esse versículo de Efésios 5. Tá? Só que o pessoal esquece do versículo 21, que é para nos sujeitarmos uns aos outros. Mutuamente. Mutuamente. Então, não existe submissão feminina, biblicamente falando, porque não é essa a ordem da criação. Agora, o Paulo não viveu numa época que foi capaz de pensar sobre isso. Hoje nós já estamos numa época em que nós conseguimos mudar a estrutura. O problema é que hoje mudou, inverteu a situação, né? Esse versículo do mulheres sejam submissas foi o Paulo que escreveu. Foi o Paulo que escreveu, mas ele não está falando... Não era casado. A Suzy é mais direta. Muito bom, né? Muito bom. Então, assim, ó, os dois são submissos a Cristo. E por isso não tem problema. No judaísmo, o pai tinha uma função, mas o pessoal se esquece que a mãe também tinha uma função, que a esposa também tinha uma função. Na cultura nômade, quem era responsável pela economia doméstica era a esposa. Porque o marido estava no deserto levando as ovelhas, eu não sei o que elas comem lá. O dia que vocês forem para Israel, vocês vão ter o mesmo choque que eu tive. A gente vê os nômades carregando as ovelhas para lá e para cá no meio de pedra, só tem pedra, elas comem pedra. Né? Azeite de oliva, não é? E aí, as mulheres estão aonde? Elas estão nas tendas, costurando a lã que foi tosquiada, vendendo o leite que as ovelhas deram. Quem gera a economia numa cultura nômade, que o pessoal vive xingando que é patriarcal, é um absurdo. É tudo fora da casinha hoje. O pessoal coloca uma cultura moderna num contexto antigo e se esquece que ambos tinham seus papéis sociais bem definidos. Ambos estão submissos um ao outro. Né? Claro que tem a realidade do pecado, sempre existiu, que vai ter violência doméstica, ou que vai ter uma opressão, ou até mesmo que a gente hoje chamaria de machismo, é verdade que sempre teve. É por causa de Gênesis 3. Sempre teve na história. Agora, cantar está fazendo a gente voltar os olhos para Gênesis 2. É possível eu, no meu casamento, olhar face a face para minha esposa, não entendê-la como auxílio, de que ela é minha serva e tem que fazer tudo para mim, né? Como antigamente se estigmatizava, o marido chega do trabalho cansado, daí ela já arrumou toda a casa para ele chegar belo e formoso, daí o chinelinho já tá ali na porta, ela tira até o paletó dele, bota a toalhinha de banho na cama. Se a mulher tem a alegria de fazer isso, não tem problema, mas ela não é auxílio por causa disso. Né? Ela tem um atributo de Deus. Só a mulher tem atributos de Deus. Nós não temos, mais. Infelizmente. O único atributo, talvez, que a gente poderia dizer é o imagem e semelhança de Deus, que ela também tem. Roger, você joga xadrez? Eu nunca consegui aprender xadrez. Não, tá. Infelizmente, eu só sei jogar dama. Então, eu vou te explicar um pouco dos meus conhecimentos básicos. No xadrez, tem que matar o rei pra ganhar o jogo. Certo? Isso tu sabe. Isso eu sabia. Checkmate. Só que a peça que mais tem funções e consegue... Andar por todo o tabuleiro. Andar reto, na diagonal, vertical, tudo. É a rainha. Tá vendo? E o Maico foi explicar xadrez pro nosso Matias, que agora faz 2 meses tá jogando xadrez. O Maico foi explicar de que, Matias, a peça fundamental, a principal... Olha só o que ele falou. Ele falou, a peça fundamental, principal do xadrez é a dama. Então, tu tem que cuidar da dama. Eu tava lavando louça. Falei, Maico, tá errado isso aí? A peça fundamental é o rei? Então, são funções diferentes, mas com grandes poderes. Exatamente. Eu sempre digo assim, agora até escutando a tua explicação do livro de Cantares, eu olhava antes ali para os textos de submissão e falava assim, esposas, tratem seus maridos como um rei. Maridos, tratem as suas esposas como uma rainha. Ou seja, os dois governam, os dois têm um papel importante dentro da família, mas biologicamente nós temos funções diferentes. No jogo da casa, da família, é a mulher que vai ter mais funções. Tem coisas que não adianta o Maico dizer eu ter que me submeter às opiniões do Maico, porque ele não tá ali com os filhos o tempo todo. Só que se não tiver o marido e o rei ali, né? O Maico é aquele que tá ali andando... que não se movimenta tanto que nem a dama, tu disse. Mas se não tiver, vai acabou o jogo. Sim, e eu acho que é bem interessante essa comparação, tá? Porque a Bíblia, ela tá querendo mostrar para nós, sim, a realidade que o pecado fez. Ele destruiu o conceito familiar, o contexto familiar, ele destruiu a vida individual de cada um de nós. Só que
a Bíblia também deixa bem claro que é possível haver restauração. E é possível haver um entendimento dos papéis. E claro que existe, sim, o aspecto social, histórico, que nós vivemos. Nós não vivemos na mesma época da Bíblia, né? Então, nós temos que fazer essas distinções. Mas, por outro lado, o livro está mostrando para nós um rei que abre mão do seu direito de ser rei e deixa a sua rainha ter a mesma, digamos, o mesmo peso no relacionamento. Percebem? Sim. Então, não é um feminismo velado aqui e não é também o Salomão aqui não é um banana, né? Não é um homem que simplesmente, tá, então faz o que você quer comigo. Não é isso. Ambos se colocam um diante do outro. E é muito interessante porque Gênesis 1 vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso não é só para o homem. Isso é para a mulher. Deixa bem claro lá. É o Adam que Deus criou como homem e mulher. Tá? Aí vem Gênesis 2, ali os versículos 18, um pouquinho que fala sobre isso, do correspondente, mas bem no finalzinho vai dizer que eles estavam nus e não se envergonhavam. É cantares puro. Eles estão nus e não se envergonham. Tá? E estar nu no judaísmo tem dois significados. O literal é o que nós estamos falando aqui, mas também tem a ver com a nudez, é alguém que é transparente na sua vida, né? Então, não havia nada que impedia o relacionamento entre eles, não tinha nenhuma barreira, né? E não se envergonhavam disso. O que aconteceu com a queda? Destruiu tudo, destruiu o relacionamento que eu tenho com Deus, destruiu o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, com o meu próximo, com o meu cônjuge, e daí eu tenho vergonha. Por quê? Eu tenho vergonha se eu falo mal de alguém, eu tenho vergonha agora da minha própria sexualidade, eu tenho vergonha de tudo nós vamos ter vergonha, porque agora nós não temos mais aquilo que nos deixava transparentes diante do outro. Se eu te ofendi, eu não vou conseguir olhar nos seus olhos. É muito forte, porque a gente não vê vergonha no livro de Cantares. Não tem vergonha. A gente vê pureza, a gente vê admiração, como você falou antes. Deixa eu te perguntar ainda algo que me chamou a atenção. Tem ali as espectadoras, as pessoas que estão vendo essa situação. Qual é o papel delas no livro de Cantares? É por isso que eu falei, né? Eu não gosto dessa parte do coral ali cantando, né? Brincadeira. Não, assim, ó, é interessante. É claro, como o livro é um livro poético, ele colocou o diálogo... É quase como se a gente estivesse assistindo um teatro, né? Você tem os poemas da esposa, os poemas do esposo, e no meio tem os contra-regras, ou as pessoas que fazem parte desse enredo, mas que elas aqui... É muito interessante porque a esposa vive contando para as filhas de Jerusalém, que é o termo que ela usa, né? As filhas de Jerusalém, que na verdade são testemunhas desse amor. Não é que eles estão lá observando, não é um filme pornô isso aqui, tá? Não é isso. Mas elas são testemunhas de um relacionamento conjugal e sexual que tem esse amor do mais puro que a gente pode imaginar. Então, isso também é um caráter para a gente atualizar hoje interessante. Além da comunicação e do elogio, da linguagem, existe um testemunho, né? Casais podem demonstrar, ensinar para outros como eles podem viver a fidelidade no seu casamento, como eles podem viver essa intimidade. É óbvio que intimidade é intimidade, né? Então, a gente não fica falando da nossa intimidade para os outros. Isso aí. Tá? Só que eu posso testemunhar de um relacionamento que tenta viver a partir de Gênesis 1 e 2. Né? Então, eu entendo essas pessoas que aparecem no meio dos poemas como justamente gente que está sendo, como é que eu vou dizer, testemunha de um belo exemplo de amor. Quais são os versículos que você mais gosta no livro de Cantares? Os versículos que eu mais gosto, além desse da égua e do... é bem lá no finalzinho. Deixa eu abrir aqui o capítulo 8. Que é como é que é? Um versículo muito, muito interessante. Deixa eu só achar ele aqui. Eu tenho que tirar meu óculos, né? Porque aí tá feio. Deixa eu achar aqui. É o versículo lá das muitas águas. Me fugiu. Ah, sim. Muitas águas não apagarão... Isso. Muitas águas não apagarão. Me fugiu aqui. Deixa eu procurar aqui. Não tem minha Bíblia? Ah, sim. Tá aqui, ó. Versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado, né? As muitas águas significa, uma linguagem bíblica, o caos.
Tá? Na Bíblia nós temos as águas tranquilas e as muitas águas, ou o mar, que sempre simbolizam o caos. E hoje a gente vive marcado pelo caos. Mas o testemunho aqui é que as muitas águas não poderiam apagar, não poderiam sufocar, afogar um amor que procura ser vivido com sinceridade, com honestidade um com o outro, mas também na presença de Deus. Né? Ou seja, é um casal que faz sexo diante de Deus. Isso é muito forte, tá? Isso é muito interessante. Sim. Mas isso tem a ver com essa questão, inclusive, da mística cristã, eu vou agora usar esse termo, que entende o nosso relacionamento cristão com Deus com essa intimidade. É claro que ninguém faz sexo com Jesus ou com Deus, não é isso. Só que, para vocês perceberem, no Antigo Oriente só tinha 2 contextos de intimidade completa. A sexualidade, em primeiro lugar, porque os 2 se tornam uma só carne, e isso acontece no ato sexual, e a outra é a comunhão de mesa, quando eu vejo o outro mastigar. Tá? No Antigo Oriente, por isso que isso é festa. Não é isso que Deus coloca para nós no final, no Apocalipse? Não tem a Santa Ceia, toda a celebração de Santa Ceia é uma celebração do amor de Deus em Jesus Cristo por nós, e tem festa. E os judeus, então, são bem seletivos quando chamam alguém para comer em casa? Sim, na Bíblia isso significava uma honra muito grande, mas só pessoas de fato especiais. Jesus muda esse critério, né? Porque ele vai comer com os pecadores e publicanos. Sim. Então ele abre a porteira, Lucas 14 mostra isso, a parábola da grande ceia, que as pessoas que foram convidadas não deram a mínima para o convite do rei. E daí ele foi e mandou o servo chamar pessoas de outros lugares. Sim. Então Jesus quebra esse paradigma. Tá? Culturalmente, sim. Né? Também hoje, né, nós não colocamos na nossa casa todo mundo que passa pela frente da nossa casa. A gente vai ter um convite para pessoas especiais. Mas a igreja de Jesus, ela precisa saber que o banquete é para todos aqueles que estão convidados. Na última ceia, Jesus não negou a ceia para o Judas, nem para o Pedro, e muito menos para os outros 10. Nenhum deles mereceria fazer parte do banquete. Mas pela graça de Deus, eles estiveram lá. Então, é interessante que a comunhão de mesa e a figura do casamento, porque as bodas do Cordeiro, são as 2 imagens para falar, inclusive, da vida eterna. É um negócio fascinante, tá? E a mística cristã, o que é mística? Tem a ver com espiritualidade, né? Os pais do deserto, na Idade Média, os monges, né? Quando eles refletiram sobre o que é espiritualidade, o que é um relacionamento íntimo com Deus, eles descobriram nessa linguagem do casamento e na linguagem da ceia, do banquete, que expressam essas 2 realidades íntimas de comunhão com Deus. Algo que eu sempre percebo, por exemplo, nos casais que eu acompanho, onde teve traição e tudo mais, geralmente a pessoa que traiu, sempre tem os 2 lados, mas geralmente a pessoa que traiu, ela não está procurando intimidade sexual com outra pessoa. Mas o vazio dela é tão grande, onde muitas vezes eu digo, você está procurando, essa carência que você está procurando suprir, não é a tua esposa ou marido que vão suprir, mas é só o próprio Senhor que pode satisfazer aquele vazio que está dentro de nós. E é isso que você falou dos 2 conceitos de intimidade. É na mesa, na comunhão com o Senhor, em que esse vazio ele pode ser satisfeito de forma plena. Exatamente. E aí, se o vazio do meu coração, do sentido da minha vida, está preenchido com Cristo, ele me ajuda, através do Espírito Santo, a colocar todas as áreas da minha vida em ordem, inclusive a sexualidade, inclusive o casamento, inclusive as finanças, todos os assuntos relacionados à minha vida, né? Porque o vazio está preenchido. Agora, se o vazio de Cristo não está preenchido na minha vida, que só Ele pode entrar, aí, claro, vai dar muitos problemas. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar primeiro quem é que está ocupando o coração. Roger, a nossa pergunta final é sempre a mesma. Um casal que está prestes a se separar, qual conselho você daria pensando agora no livro de Cantares? Eu diria esses 2 momentos principais que eu vejo no livro, que está exposto assim, tu abres o livro, tu vê isso. Não desista de conversar. Tem que conversar. Talvez vai precisar de ajuda, talvez vai precisar do coral ali do lado para te ajudar a conversar, tá? Porque não existe relacionamento sem diálogo, gente. Não existe. Então, se tá para se separar, talvez tenha que conversar mais.
O tom da conversa, talvez faltou elogio. E elogio não é para paparicar, não é isso. O elogio significa eu reconhecer no outro que ele é a imagem e semelhança de Deus. Reconhecer no outro que ele é uma pessoa amada por Deus. Reconhecer no outro que ele é tão pecador quanto eu. Reconhecer no outro que ele não merece a graça de Deus, assim como eu também não mereço. E ao mesmo tempo reconhecer nessa pessoa que ela também, por ser amada por Deus, ela também pode experimentar o perdão e a graça de Deus. E por isso não desistir tão facilmente, porque a lógica é desistir facilmente. Para que eu vou conversar? Já falei tudo que eu tinha para falar para ela, né? Ou, eu não mais escuto ele. Não escuto mais ele porque, né? A gente parece que luta pouco por aquilo que a gente ama. Ou por aquela ou aquele que a gente ama. Né? Se eu digo aquilo, daí estou transformando num objeto, né? Pela pessoa que a gente ama. Parece que a gente não consegue mais lutar por essas pessoas. Então eu diria isso, porque realmente Cantares está nos instigando. A crítica também é, será que eu converso tanto assim com a minha esposa? Né? Será que então, eu tenho, francamente. né? Francamente, né? Será que eu elogio a minha esposa, o meu marido, de um jeito que, né? Eu não preciso agora ser poeta para falar, para casar, né? Mas o simples fato de conversar e de reconhecer as coisas belas do outro, isso torna tão diferente, muito diferente. Gente, você que está aqui e ouviu esse podcast até esse momento, compartilha ele para as pessoas que precisam ouvir isso. Joga ele lá no grupo de WhatsApp da tua igreja, do pequeno grupo, grupo de casais, grupo da família. Faça esse conteúdo chegar em quem precisa chegar. É precioso o que o Roger falou até aqui. A gente poderia falar mais uma hora, que tem muito assunto. A gente só deu umas pinceladas mesmo, mas faça essa preciosidade chegar onde tem que chegar. E você que está aqui e diz, eu estou passando por uma crise conjugal. Nós, no nosso casamento, não temos mais essa admiração do Salomão e da Sulamita. Nós temos um convite para você. Dia 23 de novembro, nós vamos ter um evento chamado Um Dia para Ativar o Amor no Casamento, onde nós queremos te dar ferramentas, auxílios, a partir da palavra de Deus, para que teu casamento também possa ser resgatado. Ele vai ser um evento menor, ele vai ser um evento premium, vai só ter 10 casais inscritos, então você é nosso convidado. E se você diz, eu preciso de algo além, nós também acompanhamos casais, eu acompanho casais, talvez você tenha um pastor na tua igreja, algum conselheiro, psicólogo. Olhe para os observadores do livro de Cantares e lembre que você também precisa de pessoas que te ajudam no casamento. Não caminhe sozinho. Lembre que tem que ter pessoas junto com você. Roger, muito obrigado por estar aqui. Qual é o teu recado final, convite, onde o pessoal te encontra? Se quiser divulgar também o lugar onde você é diretor, a Faculdade Luterana de Teologia. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês de uma forma muito especial por esse convite. É muito legal falar de Cantares. Eu não me ocupo tanto com o livro Cantares, eu estou mais com o Jó, né? Mas é muito legal a gente poder falar sobre ele, porque ele realmente tem um recado muito importante. O acima de tudo é não esquecer desse sentido bem literal. Então, não tenha vergonha de ler Cantares e de aprender com esse casal aqui, como a gente pode lidar no nosso casamento e com a nossa sexualidade, mas também não esquecer que aqui tem o amor de Deus tão presente, que ele nos resgatou lá da escravidão, do nosso pecado e nos chamou para ser seu. E por isso ele é o noivo. E é muito interessante, né, que hoje a gente espera a noiva na igreja, né? Não, tá tudo certo, podemos esperar a noiva, né? Quando a minha entrou, foi fabuloso quando a Rani entrou na igreja. Mas nós estamos esperando o noivo, né? Nós esperamos o noivo. E que você e eu possamos esperar o noivo com essa alegria de podermos também testemunhar para os outros dessa nossa fé e daquilo que Deus tem feito no nosso casamento, né? E vocês me encontram lá em São Bento do Sul. A FLT, a Faculdade Luterana de Teologia, é lá em São Bento. E vocês podem sempre passar por lá, quem está em São Bento, no bairro Mato Preto, e deixo já um recadinho para vocês, né? Porque no dia, agora, a partir dessa semana, aí, dia 16 até dia 20, nós vamos ter uma semana, até tu vai estar conosco, né, Mãe? Uma semana de vocação, bem especial, e as inscrições para o Bacharelado em Teologia e para o CBB, que é o nosso curso de 1 ano, também já estão abertas e a gente se encontra por aí. Então, você que está pensando em estudar teologia, tem 2 possibilidades. O link da Faculdade Luterana de Teologia vai estar aqui embaixo.
entra no Instagram deles, entra no site deles, dá uma olhada o que eles estão oferecendo. É uma ótima possibilidade de você servir e abençoar o reino de Deus com os teus dons e talentos. Desculpa, Suzy. O Mike falou de bacharel. Bacharel é onde ele estudou, né? A Fiz teologia. minha formação. Nós nos conhecemos no CBB, já fazendo propaganda aqui. Isso. O CBB é um curso de extensão, que se fala? De extensão. De 9 meses, onde geralmente jovens, mas pessoas também já mais maduras podem ir ficar lá 9 meses. Você estuda a Bíblia de forma integral e tem um convívio bem legal com os estudantes, os outros estudantes. A gente super recomenda. Faz parte da nossa história. Exato, que legal. Da minha também. Né? Além de uma inserção prática nas comunidades, com toda Muitas essa viagens. questão, as viagens, e é muito legal. Muito legal. Eu sou suspeito em falar. Gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Roger, obrigado pela tua presença. Mais informações você encontra aqui nas descrições, redes sociais e tudo mais. Que Deus te abençoe grandemente. A vocês também. E o ministério de vocês. Obrigado. Obrigada.